Então, prazer, eu sou Amanda, primeira planta juvenil da primeira região, e dentro do tema literatura regional, eu trouxe para vocês uma escritora que ao longo das minhas pesquisas eu descobri ela, que é a Iria Miller Poças. Bom, como nos nossos álbuns que nós fazemos em casa, que nós temos guardados, recordações, eu também criei um álbum da Iria que guarda os momentos mais importantes da vida dela. A Iria nasceu em 26 de janeiro, em Porto Alegre, e ela desde criança sempre gostou de ler e aprender. Ela se formou no ensino fundamental no Colégio Bom Conselho, no ensino médio no Colégio Dom Diogo de Souza e se formou jornalista e professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por muito tempo ela trabalhou na revista do Ensino e em 1973 ela publica seu primeiro livro, mas não era um livro de histórias, era um livro sobre pontuação gramatical, que era a pontuação ao alcance de todos, que ela fundou junto com a amiga dela, Nilda Catarina. Em 1980, ela decide participar do Prêmio Habitação Correio do Povo Revelação Literária e ela vai com um conto As Aventuras de Raíta e ela ganha um prêmio de destaque. Em 1981, ela retorna esse prêmio com mais 3 contos e ganha o primeiro lugar. Foi então que ela se descobriu escritora de histórias. Em 1982, ela começa publicando na revista Jogando com Palavras, que era uma revista que continha adivinhações, jogos e contos. Em 1986, ela finalmente publica seu primeiro livro sobre histórias, que é No Coração do Relógio. Bom, ela tem 70 contos espalhados pela revista do Ensino, Presença Literária e Palavras, e 20 livros publicados. Em 1990, ela publica O Voo da Liberdade, e em 21 de junho de 1993, ela cria sua própria editora, a Iriária Editora. E nesse mesmo ano, ela publica seu primeiro livro na editora, que é Memórias de uma Árvore Nascida em Porto Alegre. E é a história desse livro que eu vou contar para vocês hoje. Bom, como é que ela decidiu escrever esse livro? Uma bibliotecária pediu para ela escrever um livro, uma história que acontecesse dentro da cidade de Porto Alegre. Ela pesquisou a história de Porto Alegre e decidiu que ela não ia escrever uma história que acontecesse dentro de Porto Alegre, que ela ia escrever a história de Porto Alegre, por ela ter ficado tão encantada com as coisas que ela descobriu. Só que tinha um porém, o personagem que iria contar essa história teria que viver 300 anos. Então ela descobriu a paineira, que é uma árvore que vive entre 300 e 400 anos, e ela tem uma semelhança com a cidade de Porto Alegre, porque a paineira, o período de floração dela é no mês de março, mês que a gente comemora o aniversário de Porto Alegre. Bom, então a árvore nos conta que quando ela ainda era uma semente, foi levada pelo vento até um morro. Quando ela começou a crescer e ter seus primeiros galhos, ela conseguiu enxergar o Guaíba com suas águas limpas e transparentes, e que na beira do Guaíba ainda só existiam algumas casas de barro com telhados de palha. Em 1752, ela vê os açorianos chegando às margens do Guaíba e se juntando com os poucos habitantes que estavam ali no local. Os açorianos, por serem muito religiosos, construíram uma capela, e pela população ter ficado tão grande, ter aumentado, eles tiveram que trocar essa capela de lugar, e o local escolhido foi o Alto da Praia, onde hoje nós conhecemos a Praça Marechal Deodoro, que também é conhecida por Praça da Matriz, pela Igreja Matriz Nossa Senhora Madre de Deus, que eles construíram. Claro que hoje a praça está muito mais moderna e possui um monumento de destaque ao Júlio de Castilhos. E o porto, que já tinha se chamado Porto de Viamão, Porto do Dornelles, Porto de São Francisco dos Casais, Porto dos Casais, Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre, passa a se chamar definitivamente Porto Alegre. A partir daí, a vida da árvore começa a mudar. Ela que estava acostumada com a quietude do lugar, viu uma cidade sendo construída na sua volta. E as pequenas casas de chão batido e telhado de palha foram sendo substituídas por sobrados, e esses sobrados por prédios, esses prédios por prédios cada vez mais altos. Um dos poucos sobrados que resistiram ao tempo foi o solar dos Câmaras,
e o Solar Lopo Gonçalves, que hoje abriga o Museu de Porto Alegre. Até mesmo o Grande Sobrado, que era a sede do governo, foi substituído pelo novo Palácio Piratini, e a antiga igreja matriz, Nossa Senhora Madre de Deus, foi substituída pela Catedral Metropolitana de Porto Alegre. A árvore, que antes tinha uma visão ampla e bonita, agora já não conseguia mais ver a ponte de pedra nem o gasômetro. Ela assistiu à construção do Teatro São Pedro e à construção da Igreja Nossa Senhora das Dores, que durou 97 anos, de 1807 a 1904. E tem uma lenda da igreja que diz que um escravo foi mandado ser enforcado. E ele falou para o senhor dele que se ele fosse inocente, ele veria a igreja ser inaugurada. E se ele fosse culpado, ou se ele fosse inocente, ele não veria a igreja ser construída. E se ele fosse culpado, ele veria a igreja ser construída. Óbvio que ele não viu, porque foi 97 anos de construção. Então a árvore, que estava acostumada com as pessoas sentando embaixo da árvore, tomando chimarrão, tendo aquela vida mais calma, começou a ficar triste porque as pessoas andavam muito rápido, não tinham tempo para mais nada. Então ela já estava muito velha, já tinham se passado 300 anos. Numa noite de ventos e de chuva, de trovoadas, foi acertada por um trovão e morreu. Só que antes de morrer, ela pôde relembrar cada momento da maravilhosa cidade. Bom, eu escolhi esse livro, ele foi apresentado para mim, e eu, durante as minhas pesquisas, ele foi apresentado para mim e eu realmente me apaixonei pela escritora. Quando eu li o livro, eu me apaixonei, porque eu já li tantos livros sobre a história de Porto Alegre, que eu li dessa forma diferente e descobri coisas que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido. Por exemplo, a Igreja Nossa Senhora das Dores, todo dia eu passo por ela. Não sabia que ela era a igreja mais velha de Porto Alegre, a mais antiga de Porto Alegre, e também não sabia da Catedral Metropolitana. Então são coisas que eu aprendi e eu achei muito, muito interessante a forma com que ela escreveu a história da minha cidade. Então, Amanda, o teu contato com as obras da Iria Miller Bossas, ele se deu em virtude da ciranda, né? Isso. Eu realizei as pesquisas. Primeiro é que eu não tinha um autor, então eu fui atrás do autor que eu queria, e eu sou muito sentimental, então ele tem que me tocar para me apresentar. Que nem no Ponto Cruz, um concurso meu era livre, então eu escolhi o Ponto Cruz porque eu já guardava muito tempo. Então foi uma coisa que realmente me tocou, ler a história da minha cidade dessa forma, que realmente me encantou. E como é que tu chegou até a autora? De tantos autores, tá, a história te comoveu, mas por que tu escolheu ela? Eu fiz uma pesquisa, eu estava tão atucanada, e eu fiz uma pesquisa com meus amigos mais próximos. Eu pedi para eles me apresentarem os autores favoritos. Até então que eu cheguei na Mandinha, minha xará, e ela me apresentou a Iria. E falou, olha, tem um livro que é de Porto Alegre, fala sobre Porto Alegre, dá uma olhada. E eu comecei a pesquisar sobre ela, só que eu não achava nada sobre ela, porque não tem material sobre ela. Então ela me apresentou o livro, mas eu não sabia nada da vida da Iria. E eu me apaixonei pelo livro, eu li o título, já me encantei, li a obra e também já me encantei mais ainda. Isso, né? Nossa, parabéns então. Então tá, obrigada. Parabéns.